Boa noite a todos. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre o modelo padrão da física. O modelo padrão vem estudar a estrutura elementar da matéria, composta de 4 interações. Quais são essas 4 interações? A interação eletromagnética, quando, por exemplo, no modelo atômico de Bohr, para o átomo de hidrogênio, o próton do núcleo e o elétron da eletrosfera interagem eletromagneticamente. E a partícula mediadora, o bóson mediador da interação eletromagnética, chama-se fóton. Já a radioatividade se relaciona pela interação fraca. E os 3 bósons mediadores, as 3 partículas mediadoras da radioatividade, do decaimento beta, são o bóson W+, o bóson W- e o bóson descarregado chamado bóson Z0. Já a interação forte se relaciona através de um bóson mediador chamado de gluon. Esse gluon é aquilo que mantém o núcleo atômico coeso. Esse núcleo atômico possui prótons e nêutrons. Os prótons e os nêutrons são formados por partículas menores, chamadas de quarks. Então, os prótons e os nêutrons não entram no modelo padrão da física, porque são formados por partículas menores chamadas de quarks. Existem 6 tipos de quarks. Os quarks de primeira geração, os quarks de segunda geração e os quarks de terceira geração. Os quarks da primeira geração são os quarks up e down. Os quarks up e down estão contidos no próton e no nêutron. No próton, carga positiva, são 2 quarks up e 1 down. Já no nêutron, nós temos 2 down e 1 up. Então, eles são formados por 3 quarks. E se eles são formados por 3 quarks, eles são classificados como baryons. Os baryons são de massa elevada, como os prótons e os nêutrons. Já os hadrons de massa intermediária são os mesons, formados por um quark e um antiquark, como o meson π e o kaon, que são formados de um quark e um antiquark. O LHC é o laboratório que vai colidir hadrons. Esses hadrons são prótons. Esses hadrons serão colididos para que se chegue num bóson mediador chamado bóson de Higgs. Esse bóson de Higgs é a partícula mediadora do campo de Higgs. O campo de Higgs é o campo que deu origem à massa das partículas que nos cercam quando houve a explosão chamada Big Bang, a teoria mais aceita sobre a origem do universo. Nesse Big Bang, a hora que as partículas interagiram com o campo de Higgs, da teoria de Peter Higgs, que foi criada em 1964, e esse ano, o ano de 2012, fica conhecido como o ano em que se chegam experimentalmente a rastros dos bósons de Higgs, as partículas que deram massa à grande maioria das partículas que nos rodeia. O fóton não interage com o bóson de Higgs, com o campo de Higgs, não recebendo massa. O fóton é uma partícula que não possui massa. Já a interação gravitacional é a interação que é baseada numa partícula teórica chamada graviton. Se a Terra interage gravitacionalmente com o Sol, é através de uma partícula que está precisando ser comprovada experimentalmente, e o LHC fará isso. É a partícula teórica chamada graviton. Com a comprovação do graviton, nós chegaremos ao pilar que faltava para escrever a teoria da gravitação quântica, unir a interação eletromagnética com a interação fraca, com a interação forte e com a interação gravitacional, fazendo com que a física agora tenha a interação chamada gravitação quântica. Já os leptons
são as partículas que interagem por meio das interações eletromagnética e fraca, e há 3 famílias de leptons. O elétron, com o seu neutrino, com a sua partícula fantasmagórica, que interage muito fracamente com a matéria. Nós somos bombardeados aqui na Terra por 1 trilhão de neutrinos por segundo, e existem 3 tipos de neutrinos, essas partículas fantasmagóricas. Os leptons são o elétron, o seu primo muon e o seu primo tau, e cada um desses leptons possui um neutrino. Então, o elétron possui o neutrino do elétron, o muon possui o neutrino do muon e o tau possui o neutrino do tau. Então, nós teremos 6 leptons. O muon e o tau possuem características parecidas, similares ao elétron, mas são muito mais pesados e instáveis, decaindo rapidamente em partículas mais leves. Os neutrinos são os responsáveis pelo brilho do Sol. Quando os isótopos do hidrogênio prótio, deutério e trítio colidem a temperaturas de milhões de graus Celsius no interior do Sol, são produzidas muitos neutrinos, essas partículas residuais que chegam até nós, responsáveis pelo brilho do Sol. O Antigas Invenções, Modernas Explicações, que contém 281 exercícios resolvidos de física moderna e as considerações sobre os bósons de Higgs, vem a trazer para vocês os grupos das partículas que compõem a estrutura da matéria, os férmions, divididos em 6 quarks, 6 leptons e os nossos bósons mediadores, o fóton, o gluon, o bóson descarregado, o bóson Z0, o bóson W+, W-, e aqui está aguardando então a comprovação da partícula Deus, aquela que o chefe do laboratório Fermilab, Leon Lederman, em 1988, ganhou o prêmio Nobel e vai escrever sobre os conhecidos, os hoje chamados bósons de Higgs. Só que ele não chega nos bósons de Higgs. Então ele resolve escrever um livro chamado A Partícula Amaldiçoada por Deus. E o redator-chefe tira a palavra amaldiçoada e coloca a partícula de Deus, né? Que nada tem a ver com religião, e sim como sendo a partícula primitiva a dar interação no campo de Higgs à massa de todas as partículas que nos rodeiam. O Antigas Invenções, Modernas Explicações vem tentar trazer um pouquinho desse modelo padrão, dessa estrutura elementar da matéria, que é formada por quarks, leptons, que são os férmions, junto com os bósons mediadores das nossas interações. Espero que você tenha curtido um pouco desse modelo padrão e que isso possa ajudar você a passar no vestibular, já que as questões atuais trazem o modelo padrão e são cobradas. Um grande abraço e até a próxima.